do Senhor. Aqui 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 17 de março de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Minha gente, a partir de agora nós estamos juntos aqui no nosso debate. Você pode falar também com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje acolhemos com muito carinho o pastor Marcos Bandeira, que é diretor do Departamento Missionário da SEADER, o pastor Hélio André da Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio. A menina da mesa de hoje é a pastora Adriana Félix, que é diretora da Escola de Louvor Rios de Adoração. O reverendo Evaldo Beranger, que é pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso debate 93 de hoje, minha gente. É claro, nós precisamos dar voz aos nossos ouvintes, precisamos tratar sobre os assuntos que estão acontecendo no Brasil inteiro. A agitação é impressionante, como as pessoas estão agitadas, correndo de um lado para o outro, e nós precisamos da orientação bíblica, do que nos ensina a palavra do Senhor, compreendendo exatamente esse momento histórico que nós estamos vivendo. Daí algumas perguntas importantes para você participar com a gente, dando a sua opinião, ligando 24610093, o nosso WhatsApp, que é a sua participação pelo 968038319, pelo nosso e-mail, no Facebook da Rádio 93 FM. Esperança ou frustração? Que tipo de impacto a divulgação das escutas do ex-presidente Lula produziu em você? Você está assustado? Você está com mais esperança ou você sente-se perdido? Revelações. Jesus diz em Lucas 8:18, porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Você acredita que todas essas revelações sejam também um cumprimento dessa palavra? Seria resultado das ações de Deus em favor do povo brasileiro? Juiz Sérgio Moro, desde que autorizou a divulgação das gravações, o juiz Sérgio Moro tem sido acusado de ter uma agenda política e de ter extrapolado as suas funções. Você concorda? Acredita que ele errou ou entende que ele agiu de forma correta? Papel da igreja está escrito em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Como devem agir os cristãos nesses dias agitados? Futuro, minha gente, o que você acha que acontecerá a partir de agora? Como o Supremo Tribunal Federal reagirá? Em sua opinião, os processos relacionados ao ex-presidente Lula deveriam ser julgados com urgência? Qual a sua opinião sobre esses assuntos? A pergunta é bastante clara, cada uma delas feitas aqui para sua participação, para sua opinião, democraticamente. Você é favorável, você é contrário? A ideia é exatamente dar voz aos nossos ouvintes e também termos uma orientação baseada na palavra de Deus. É tempo de muitos analistas, comentaristas, gente que usa as redes e dá a sua opinião e fala, tudo muito divulgado por todos os lados. Mas e o que pensa a palavra de Deus? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Os nossos líderes
cristãos, qual é a orientação que nós podemos ter junto com eles sobre esse assunto? Se você está em busca disso, está procurando isso, precisa dessa orientação, este é o programa que você precisa ouvir. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Esperança ou frustração? Eu quero dar bom dia a todos aqui, dizer que os 4 microfones estão abertos, pedir para que vocês ajeitem na posição aí onde vocês precisam estar, para que fique absolutamente tranquilo. E nós temos aqui a voz dos nossos queridos companheiros debatedores sendo absolutamente clara para os nossos ouvintes. Pastor Hélio André, esperança ou frustração? Que tipo de impacto a divulgação das escutas do ex-presidente Lula produziu no senhor? O senhor está assustado? O senhor está com mais esperança ou deu aquela sensação de tô perdido? Bom dia, JR, bom dia aos nossos amados ouvintes ligados na Melhor. Eu não estou assustado, eu não estou com esperança, eu não estou perdido, eu estou indignado. Na verdade, qualquer país sério, os ministros, ou primeiro-ministro, seja parlamentarista, seja presidencialista, seja monarquia, não importa, que cometa alguma falha ética, moral, até moral, né? Quando eles adulteram, eles imediatamente são tirados do governo para que essa mancha, essa marca não alcance, né, o rei, o presidente, não importa. Se é o primeiro-ministro, ele é destituído na mesma hora. Agora, o que nós vemos no Brasil? Nós vemos uma republiqueta do PT. A verdade é essa: o nosso país se tornou o castelo de um partido que tem ideias marxista, comunista, totalitária, que pensa que é o poder pelo poder, que pensa que podem manipular a opinião e a inteligência da nossa nação, de cabeças que pensam. Ontem, ouvindo o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele dizia, rompeu-se toda a civilidade de uma nação, estamos entrando na barbárie, essa manipulação do poder para se garantir esse plano de poder que o PT tem de 20, 24 anos, perpetuar essa coisa nefasta que nós estamos vendo. Eu estou indignado, eu estou com meu coração partido, eu me sinto muito triste, pesaroso de ser brasileiro nesta hora, de ver uma nação linda como a nossa, uma nação que tem tudo para ir para frente, um povo maravilhoso, um povo pacífico, ordeiro. 6.400.000 pessoas foram à rua ordeiramente, dizendo aos políticos que são cegos e surdos: nós não queremos isso, chega de corrupção, chega de manipulação, chega de vergonha da nossa nação exposta, desnuda as outras nações. Queridos, de fato nós estamos vendo agora uma presidente que está presa, cativa a um homem, e faz desse homem agora o ministro da Casa Civil, o segundo homem do poder no país, um homem que será réu, daqui a pouco será acusado e queira Deus seja condenado e preso. A nosso ouvinte Marilza aqui no nosso WhatsApp, trazendo aqui a sua opinião, dizendo: JR, eu estou assustada, estou indignada, nós temos que orar mais, diz aqui a nossa querida ouvinte. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Outra querida ouvinte aqui trazendo a sua opinião, olha, o que ela sente é esperança. As respostas são muito importantes para nós. Você está assustado, você está com mais esperança, você se sente perdido. Aqui outro ouvinte: estou um pouco assustada, não existe na Constituição uma brecha para que não fosse permitido que o ex-presidente tomasse posse no cargo e fosse beneficiado nesses julgamentos? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Companheiros, ouvindo a opinião de vocês também sobre esse assunto. Bom, eu quero compartilhar da indignação, que eu acho que é muito comum a todos os brasileiros, mesmo aqueles que têm uma posição favorável ao governo e algumas das posições governamentais, e lembrar que esses brasileiros também têm direito de expressar a sua opinião. Não é... A gente não pode se tornar juiz da consciência alheia. Mesmo assim, existe no meu coração uma tristeza muito grande de ver o que estão fazendo com o nosso país. Outra coisa que entra no meu coração é a questão da esperança, porque nunca neste país
tantas coisas vieram à tona de maneira tão clara, de maneira tão evidente. Embora a gente tenha essa sensação de um mar de lama que nos cerca, este mar de lama já existia há muitos anos nesse país, não é apenas deste partido, não é apenas deste governante, tanto é que se nós pegarmos todas as instâncias do poder, tanto o poder executivo como o poder legislativo e até o poder judiciário, nós vamos encontrar pessoas que são dignas de repreensão e nós precisamos passar esse país a limpo. Ouvinte trazendo aqui a opinião, JR, estou frustrada com estas gravações e nesse momento está tendo um panelaço em Copacabana. Eu vou até pedir para os nossos ouvintes, a nossa equipe aqui nos ajudar. O ouvinte está no WhatsApp, se estiver acontecendo algum tipo de movimentação em reação a posse que está acontecendo, você manifesta aqui para a gente poder também dar voz aqui aos nossos ouvintes. A nossa equipe de jornalismo também vai nos ajudar nessa linha. Pastor Marcos, este é o ponto. Lula, essas escutas, que tipo de impacto? Está assustado, está com mais esperança ou sente-se perdido, pastor? Bom dia, JR, bom dia, pastor Evaldo, pastor Hélio, companheira pastora Adriana, caro ouvinte. É natural que todos, vivamos nesse momento uma extrema indignação. Isso é muito natural, como ser humano que somos. Mas eu gostaria de lembrar, a importância de que, como cristão evangélico que somos, é preciso lembrar das palavras do Mestre. O Senhor Jesus Cristo nos deixou em Lucas capítulo 17, versículo 1, ele disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Nós, como cristãos que somos, você, dileto ouvinte, nós precisamos estar atentos às escrituras sagradas, às profecias que estão se cumprindo e ao real momento do país. Precisamos estar percebidos, não podemos nos dar por surpreendidos. Eu costumo dizer, JR, em nossa igreja, que guerra avisada só perde quem quer. É um momento de intercessão, é um momento de conscientização de todos e orações pelos nossos governantes, pelas autoridades constituídas. Essa é a minha palavra. Que tipo de impacto, pastora Adriana, a divulgação das escutas do ex-presidente Lula produziu em você? Está assustada? Está esperançosa ou sente-se perdida? Esse microfone não tá bom, pastora. Eu vou pedir a ajuda da nossa equipe para passar o outro microfone para ouvi-la de maneira clara. Compartilhar aqui do microfone. Eu me senti absolutamente indignada, Digo assim, tô de luto, fiz questão de estar de preto em todos os sentidos, porque eu creio que é tempo disso. Esperançosa de que isso possa acordar de uma vez o Brasil. Esperançosa de que possa acordar a igreja. De que a gente de alguma forma possa se levantar em unidade para que se faça alguma coisa que realmente a gente possa colher fruto efetivo. Eu queria, assim, eu não cheguei a ouvir todas as escutas, porque inicialmente quando me mandaram eu achei que era brincadeira, porque a impressão que a gente tem é que é alguma montagem, porque não é possível que um ex-presidente possa falar que um prefeito, eu não lembro qual das escutas eu ouvi, um vocabulário de baixo calão, um vocabulário desrespeitoso. Eu me senti assim, a palavra é abusada, a palavra é essa, porque é inacreditável que nós temos demorado tanto tempo para poder se deparar com a verdade que estava aí no nariz da gente. Então, assim, acho que foi muito tempo de circo e pão, muito tempo. Ouvinte dizendo: JR, eu não estou de luto, eu faço parte desse país, estou viva, porque enquanto há vida, há esperança. Espero que esse país ressuscite para que as pessoas definitivamente saiam às ruas contra a corrupção, pois o país não está desse jeito por causa de um partido. Todos estão com nomes sendo investigados. Espero que as pessoas acordem para a vida, não se deixem decompor. Vamos fazer a coisa certa na urna. O problema do Brasil não é o Lula, o problema do Brasil somos nós, diz uma de nossas ouvintes, citando ao final: acorda Brasil. Eu quero agradecer a mais uma de nossas queridas ouvintes trazendo a sua opinião aqui sobre esse assunto. Ouvinte dizendo aqui: estou em Copacabana, estamos na janela batendo panela.
outros ouvintes aqui também, vários ouvintes. Vai ser difícil, gente. Hoje não fica bravo se a gente não conseguir ler. Às vezes a pessoa diz assim: você leu um, mas não leu outro. Não tem como, a gente não escolhe. Vai lendo aqui numa tentativa que eu ouvi dizendo, JR, ouvi os áudios e fiquei pesaroso com o que eu vi, as palavras de baixo calão, a articulação do ex-presidente, a baixeza me impressiona, acredito que a única solução é a intervenção de Deus. Aí a gente entra no segundo tópico que é muito importante para o nosso entendimento aqui, Jesus diz em Lucas 8:18, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Você acredita que todas essas revelações sejam também um cumprimento dessa palavra? Seria resultado das ações de Deus em favor do povo brasileiro ou não, companheiros? Deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu fico muito preocupado com a passividade. Nós não somos cristãos para sermos passivos, totalmente passivos e alheios ao que está acontecendo como cidadão de uma nação. Devemos orar sempre, esse é o princípio. Não existe relacionamento com Deus sem oração, né? Então, todos os instantes da nossa vida, a oração vai estar presente. Se eu estou feliz, presente. Se eu estou mal, presente. Se eu estou à beira da morte, presente. Se eu estou vivo, presente. Isso é ponto passivo, é óbvio, né? Que a oração é a mola que move o cristão. Agora, a corrupção, ela é endêmica no nosso país, ela sempre houve, né? De uma forma velada, ela sempre existiu. Mas o que me causa espécie, o que me causa preocupação é que quando a corrupção era detectada, você tinha mandatários acima dela que faziam com que essa pessoa fosse exonerada, o sistema agia para puni-lo, ele era tirado do governo. O que me traz preocupação é que a mandatária do país, a pessoa que está acima de todas as ordens desse país, ela acolhe quem será réu. Aqui tá para nós alguma coisa que é muito preocupante, porque no Fernando Henrique teve corrupção e todos que assim foram descobertos foram exonerados e foram embora. Agora, esse governo não, ele traz para dentro, ele traz para si, ele bota do lado. Na verdade, a Dilma tira a faixa de presidente e passa pro Lula. Isso aqui, quem é que vai agir? Se o presidente da nação, ele está agindo favorável àquele que será réu, que é criminoso, que a justiça está apontando, não é questão do Lula, não é questão do PT, é a questão que um governo, a pessoa mais alta, do mais alto escalão do país, traz para dentro do seu governo alguém que daqui a pouco talvez esteja atrás das grades. Aqui me preocupa muito, né? É óbvio que Deus está com a sua mão nessa nação. É óbvio que Deus responde à oração da igreja para que essas coisas que estavam ocultas venham à tona. Mas a igreja, ela é protestante. A igreja está para declarar como voz profética que essa injustiça, sim, não é só a corrupção. A corrupção tira a comida do mais necessitado. A corrupção tira a escola da criança. A corrupção mata pessoas no hospital. A corrupção destrói a nossa nação. A corrupção empobrece o país. Então, queridos, não é só questão do Lula ou do PT. É muito mais além do que isso. Ouvinte dizendo: estou na favela e não bato panela. Lula lá, não vai ter golpe. Compartilha um dos nossos queridos ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Eu fico com muita pena de algumas posturas, porque elas são extremamente ignorantes, me desculpem. Porque não é uma questão de golpe, é uma questão da gente estar vendo o que está acontecendo. Então eu assim concordo, pastor, ninguém precisava falar mais nada, o senhor falou perfeito. Precisa acordar, é tempo de realmente das coisas virem à tona, estão vindo à tona, é Deus trazendo à tona. Creio no poder da oração, creio no poder da igreja, como o pastor falou perfeitamente, nós já temos que estar orando em todo o tempo, esse é o nosso papel, mas o nosso papel como igreja é sim ter uma posição, porque se nós não tivermos voz aqui, quem vai ter voz? Se a igreja não trouxer a vontade de Deus, estabelecer um reino de princípios, quem vai fazer? Quem vão ser os deputados? Deputados que vêm do Big Brother? Deputados que vêm de sei lá de onde? Da máfia? Que vão estabelecer leis sobre nós? Onde está a igreja? Nós precisamos levantar como igreja. Quando eu digo luto, a palavra luto, ela tem dois sentidos. Eu luto pelo Brasil e eu estou de luto pelo Brasil. De luto pelo que está acontecendo, porque eu sei que nós podíamos estar muito além do que nós estamos. E como igreja, nós precisamos estar sim dentro da política, precisamos estar sim dentro do governo, precisamos ter voz ativa onde quer que nós possamos colocar os nossos pés. Porque
porque onde a gente colocar o pé tem que fazer diferença. Agora, tem político crente, vou colocar, político que se diz crente, corrupto? Tem, mas que eles também sejam punidos. E que entrem homens e mulheres de moral, que entrem homens e mulheres que conheçam dentro de si, que a palavra esteja entranhada dentro deles para fazer a voz de Deus permanecer. Ouvinte dizendo, queridos, a verdade é que por muito tempo alguns de nossos irmãos têm esquecido de nossas obrigações morais e cívicas. Enquanto cristãos e tendo conhecimento da palavra que temos ou devemos ter obrigação de buscar a orientação a Deus, antes também de votar, quem elege somos nós. Que Deus nos oriente e nos guarde, diz aqui mais um de nossos queridos ouvintes. JR, eu quero lembrar de um texto da palavra de Deus que diz o seguinte: a ira dos homens não produz a justiça de Deus. É tempo de nós nos indignarmos, é tempo de nós nos entristecermos, é tempo de nós ficarmos de luto e lutar, mas não podemos deixar que a ira determine as nossas ações. Não podemos negar às pessoas o direito de pensarem da maneira como elas acham que devem pensar. A gente pode lamentar a posição de alguém, mas nós não podemos negar a esta pessoa o direito de acreditar e de ter a posição dela. Então, eu quero aqui deixar bem claro o seguinte: eu estou indignado com o que está acontecendo, acho que a nossa presidente está prevaricando, acho que a colocação do Lula nessa posição não é uma posição correta. Gostaria de ouvir juristas sobre a legitimidade desse vazamento que foi feito pelo juiz Sérgio Moro. Se isso foi feito simplesmente por uma questão de vingança, eu fico aqui com minhas questões se ele não criou uma convulsão no país. Acho que ele fez muito bem, mas gostaria de ouvir a legalidade, porque ele pode pôr a perder um trabalho aí de vários anos de investigação por causa de uma ilegalidade que pode ter sido cometida numa hora de não ter pensado direito no que fazer. Então, é importante, isso, meu querido JR, meu querido povo, tem dividido as igrejas. Irmãos que deveriam estar lutando juntos, estão lutando uns contra os outros por causa de cores partidárias. Não tem nesse país, infelizmente, ou tem raras exceções, políticos que não estejam com a ficha suja. Não há políticos que não tenham usado caixa 2 nas campanhas. Se houve, perdeu a eleição. Infelizmente, nós vivemos num sistema corrupto que a gente tem que aprender a mudar as coisas de base. Há muitos cristãos aí pagando propina, há muitos cristãos aí se envolvendo com maracutaias, há muitos cristãos que estão dando base para essa gente fazer o que tem que fazer. Então, em primeiro lugar, absoluto respeito a quem pensa diferente de mim. Eu não votei na Dilma, eu não votei no Lula, eu votei na Marina no primeiro turno, no segundo turno eu me abstive de votar porque não tinha em quem votar, mas isso não faz com que, se a pessoa tem uma preferência pelo PT e acha que o PT está fazendo alguma coisa errada, ela não é minha inimiga, ela pode ser minha irmã, nós estamos lutando pela mesma coisa. Então, povo de Deus, cuidado, porque o povo de Deus está começando a lutar contra o seu próprio povo. E é justamente isso que o diabo quer e que nós não podemos deixar acontecer em nossa igreja. Eu estou indignado, mas realmente os que pensam diferentes tem o direito de pensar diferente. A ponderação que o senhor faz é excelente no sentido de que existe a necessidade de se respeitar a posição contrária. Exatamente. Mas muitas vezes o contraditório produzirá uma conclusão boa, porque senão nós temos que pensar da mesma forma. Vamos pensar como? Então alguém vai ter que me dizer o seguinte: olha, pensa assim. Então os nossos ouvintes, eles estão se manifestando. Ainda que estejam na mesma igreja, sentados no mesmo banco, como o senhor disse, eles poderão ter opiniões diferentes. A questão toda é que existem alguns assuntos que são apaixonantes. E tudo que envolve paixão, a razão vai para o espaço, né? E nós precisamos ter cuidado na exposição, mas o nosso ouvinte está se posicionando, e é importante que isso aconteça, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas podem opinar. Há alguns anos isso não podia acontecer. Então, por exemplo, olha, eu estou aqui ouvinte dizendo, estou confiante na mudança desse país. Se conseguirmos tirar o Collor da presidência, com certeza vamos tirar todos os políticos corruptos. Vejo o agir de Deus neste
país com a queda de Dilma, veremos também a queda de Lula. Acorda, povo de Deus, diz aqui um dos nossos ouvintes. Outra ouvinte, são vários, viu, gente? Já disse aqui que não vai dar para ler tudo, viu? Dilma, Herodes, Lula e Barrabás, é onde o povo fica. Aí o ouvinte tá dizendo, o povo fica com Barrabás. Bom, enfim, vamos lá, pastor Hélio André. O líder do movimento, né, que atrelado com outros movimentos levou 6.400.000 pessoas para a rua, disse: nós não estamos contra o PT, nós não estamos contra a Dilma, nós não estamos contra o Lula. Não há nenhum partido político nessa movimentação. Os que tentaram surfar, né? Surfar na onda da massa foram estilizados. Então, nós estamos aqui para combater a corrupção que é endêmica, que é sistêmica, que avassala esse país, que destrói a nossa nação. Então, eu quero deixar muito claro que nós estamos citando o PT porque o PT é o partido que governa essa nação. Ok? A presidente Dilma pertence a um partido. O chefe da Casa Civil é líder maior desse partido, é a estrela desse partido. Então, é claro que está em foco um partido. Poderia ser o PSDB, poderia ser o PCdoB, poderia ser o PMDB, poderia ser o DEM, não importa. Há um governo que está apoiado por uma base partidária, cuja principal base dela é o partido de origem da presidente. Então, esse partido está em foco. Não tem como não falar nele, não tem como excluí-lo, não tem como escondê-lo. Agora, eu quero dizer que a igreja, ela tem consciência livre. Eu acho que o pior problema é o sofisma. Nós estamos vivendo de sofismas, meias verdades, e a verdade está vindo à tona, e nós temos que gritar como nação, sim, e não aceitar. E não se trata de um contra o outro, não. Se trata de posicionamento, de pensar diferente do outro. A opinião desses pastores, diz aqui uma de nossas ouvintes, é o que penso. Hashtag eles me representam, diz aqui a nossa ouvinte Claudete. Obrigado. Juiz Sérgio Moro, desde que autorizou a divulgação das gravações, o juiz Sérgio Moro tem sido acusado de ter uma agenda política, de ter extrapolado as suas funções. Você concorda? Acredita que ele errou ou entende que ele agiu de forma correta? Eu quero ouvir também a opinião dos nossos companheiros aqui, os nossos debatedores, também a sua opinião, ouvinte, sobre esse assunto. Você que tem opinião, você que está raciocinando sobre esse tema, eu quero agradecer a você e pedir a você que continue participando e nos ajudando a compor aqui o nosso debate 93 de hoje. Pastor Marcos, e aí, na sua opinião, agiu corretamente o pastor, a opinião do senhor, pastor Marcos, sobre o que aconteceu com o juiz Sérgio Moro? Concorda, acredita que ele errou ou entende que ele agiu de forma correta? Vou tirar aqui toda a questão jurídica, porque isso aí são os especialistas, nós já ouvimos que tem gente de um lado, tem gente de outro. Os especialistas dizem, tem especialistas dizendo assim, tá certo, tem especialistas dizendo que ele está errado. Todos os dois lados estão aí e certamente o Supremo Tribunal vai definir este assunto mais adiante. Mas a questão é hoje, né? O momento de hoje. Eu acredito, JR, que com uma visão de um bem maior com relação à nação brasileira, e o juiz Sérgio Moro também como cidadão brasileiro, acho que ele se posicionou corretamente, independente da questão jurídica. Ele, acredito eu, que como todos nós, cidadãos brasileiros, estamos indignados, ele também, naturalmente, como pessoa, também se encontra da mesma maneira. E eu bato palmas para ele, pela postura e atitude dele, independente da questão jurídica, que não sou aí especialista para falar sobre esse assunto, mas acredito que ele agiu como cidadão brasileiro, como ser humano. Eu acho que o juiz Sérgio Moro, eu gostei do que ele fez. Acho que ele expôs uma ferida da nação, mas eu tenho muito medo de ações feitas sem pensar. Não estou dizendo que ele tenha feito ação sem pensar. Eu não estou dizendo isso. Mas eu tenho muito medo dele ter feito isso num momento de raiva. Eu acho que não deveria ter feito, é isso? Não, eu estou dizendo que eu gostei do que ele fez, acho que ele deveria ter feito, mas eu não sou jurista e eu não sou aquela pessoa que poderia dizer qual é a consequência disso. Foi por isso que eu falei que os juristas já se posicionaram, estão se posicionando, e o Supremo vai se posicionar. É uma opinião pastoral, uma opinião de gente, de carne e osso, que não conhece a lei inteira, mas dizer o seguinte: olha, eu acho que foi bom, não, eu acho que não, acho que foi um grande equívoco da parte, ele não devia ter feito. É opinião pessoal. A palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
sempre que a gente trabalha com a verdade, esse país já trabalhou tanto com a mentira e já tem vivido tanto debaixo da mentira, que quando a verdade aparece, as pessoas se assustam, as pessoas ficam preocupadas. E realmente, há verdades que a gente deve dizer, mas no momento certo, na hora certa. Eu ainda tenho algumas dúvidas se esta verdade foi no momento certo, mas eu gostei. Acho que deveria ter sido feito. Ouvinte eu só tô dizendo... aqui achando, Entendi. será que isso não vai pôr a perder todo um processo? Ouvinte dizendo, eu entendo aqui que ele agiu de forma correta, pois alertou o povo, diz a opinião de uma de nossas ouvintes. Sérgio Moro tem ganhado minha admiração a cada dia, eu posso dizer assim. E ele tem sido coerente, absolutamente equilibrado. Eu acho que se ele deixou isso, se ele liberou isso, foi porque, na verdade, ele está tão cheio de tanta verdade que ele não pode liberar ainda, e que isso foi só a pontinha da pontinha do iceberg, talvez com o intuito de mostrar um pouquinho do que tem, que a gente realmente ainda não tem noção. Nós não temos noção do que ele tem na mão. Então, eu acho que ele agiu certo, sim. Não acredito que ele tenha feito de forma impensada, porque, com certeza, ele já estava ciente de que essa nomeação viria, da possibilidade dela, talvez há meses atrás que isso acontecesse. Ele, talvez melhor do que ninguém, tem conhecido o caráter do nosso governo, o caráter de quem está sendo investigado. Então, eu acredito sim que ele viu todas as possibilidades de fuga das consequências disso, e que acho que ele fez pensadamente, sim. Ouvinte dizendo, o juiz agiu certíssimo, não devemos ficar em cima do muro, o juiz agiu corretamente, a impressão que dá que o senhor não gostou, tá dizendo o ouvinte aqui em relação ao senhor. Do muro parece trocadilho. É do muro que o ouvinte falou. Ou não? Eu quero, assim, eu acho que a pergunta é por que agora e não antes? Se ele detinha todas essas informações, por que agora e não antes? Porque agora a manipulação está clara. Porque agora o golpe foi feito, não é o golpe tirar Dilma, porque o impeachment é constitucional. Não existe golpe e impeachment. Por que o PT não falou de golpe com Fernando Collor de Mello e promoveu o impeachment do Collor? Então, para o Collor é impeachment, para Lula para Dilma é golpe. Então, olha só, nós não tínhamos que estar falando do Sérgio Moro aqui, não. Nós tínhamos que estar falando da manipulação de colocar o Lula como ministro para fugir dessa instância, dessa investigação que é implacável, que é imparcial, que é justa, que é fidedigna, que quer passar o país a limpo. Nós sabemos das articulações que tem instâncias superiores. Fica claro. Nós ouvimos ontem o ministro Marco Aurélio dizer, não, eu não acho que a vinda do Lula para o governo seja uma tirada de posição de distância ou da mão do juiz. Eu acho que é para salvar o país. Lula salvar o país. Lula colocou o país onde ele está. O PT colocou o país nessa decadência. A Petrobras foi dizimada. O nosso país está em dívida. O nosso país está caindo. Então, assim, não é para falar do Sérgio Moro, pelo amor de Deus. É para falar da manipulação que estamos vendo, e agora Lula é ministro dessa nação. Ouvinte, é isso que tem que ser falando, falado. essa justiça de Moro tem sido unilateral. O que fazer com as 5 delações do Aécio? Não são importantes? Ele, como jurista, não tem o direito de agir acima da lei, e com certeza foi de caso pensado. A ideia que vejo em Moro é: quanto pior, melhor. É a opinião de mais uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer o carinho de cada uma delas, sempre muito bom aqui ouvi-los. Outro ouvinte, o juiz agiu certo, eu concordo com ele, devemos pedir o impeachment de Dilma, e está errado colocar o Lula como ministro. São opiniões variadas dos nossos queridos ouvintes. Alguém tem que estar a nosso... Continua aqui, ouvinte. Abre o WhatsApp a nosso favor, até quando as coisas vão ficar por baixo dos panos. E as opiniões vão sendo compartilhadas pelos nossos ouvintes aqui sobre a postura do juiz Sérgio Moro. É a postura, né? A ação dele, a responsabilidade dele em relação a esses atos aí. Ouvinte dizendo que está se posicionando exatamente com o reverendo Evaldo, acreditando que o posicionamento dele é adequado, chamando os demais de direitistas, e aí chamando o Evaldo, deve ser de esquerdista, direitista, esquerdista. Eu não sou esquerdista. Mas aí
mas é a opinião do ouvinte, Okay. tá te Mas entendendo ele tem o assim. direito de pensar Claro, desse jeito. tá E eu entendendo vou defender dessa esse direito forma. até o fim. Está escrito em 2 Crônicas 7:14, diz a Bíblia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Como devem agir os cristãos nesses dias agitados? E aí? Bom, em primeiro lugar, orar, né? A palavra de Deus é muito clara. Em segundo lugar, eu acho que o cristão deve ser o primeiro exemplo. Eu acho que a gente precisa começar a transformação, aquele cântico que diz assim, começar em mim. Eu acho que a gente precisa começar a revisar as nossas ações e ver se num nível muito mais, talvez não com toda a amplitude que está ocorrendo no país, se nós também não estamos utilizando de expedientes para fugir das nossas responsabilidades, para fazer tudo isso. Nós precisamos ser a reserva moral deste país. Infelizmente, nem sempre os políticos que dizem nos representar como evangélicos estão nos representando como evangélicos de maneira condigna, de maneira que eu posso me orgulhar. É claro, há raras exceções, há honrosas exceções, mas eu acho que, em primeiro lugar, a oração. Em segundo lugar, se você é a favor do governo, vá, manifeste-se, diga o que você pensa. Se você é contra, vá, manifeste, vá à rua e tal. Agora, o que aconteceu no domingo me deixou extremamente feliz. Nós tivemos uma nação indo às ruas sem cor partidária para protestar contra a corrupção, para protestar contra todos os políticos. Alguns políticos ainda tentaram surfar, alguns conseguiram, alguns se colocaram em carros de sons e tal, achando que estão representando toda a nação brasileira, mas não estão. Eles estão tentando capitanear uma indignação popular e isso me deixa muito preocupado, JR, porque este é o momento em que, por exemplo, na Alemanha nazista, foi um momento em que Hitler subiu ao poder. Na Itália, foi o momento em que Mussolini subiu ao poder. Um momento de convulsão social, um momento de revolta tremenda, encontrar inimigos aqui, encontrar inimigos ali, clima de Fla-Flu, clima de Vasco contra Flamengo, clima é difícil falar Botafogo contra outro, porque o Flamengo acaba sendo a polarização dos outros times, mas não é jogo de futebol. É hora de serenidade, é hora de nós protestarmos sim, é hora de eu expressar a minha opinião, mas eu não posso sair batendo naquele que está, por exemplo, com uma camisa verde e amarela, porque eu estou de camisa vermelha. Eu não posso sair. Agora há pouco eu estava ouvindo aqui, enquanto vinha as notícias a respeito disso, uma manifestante a favor do Lula tentou chegar num determinado lugar, ela foi cercada por 100 pessoas que queriam linchá-la. Ao contrário também tem acontecido. Isso não pode acontecer, isso é barbárie. Isso não pode ser aprovado pelo povo de Deus. A ira dos homens não produz a justiça ouvinte de Deus. dizendo: o povo cristão não é para ficar temeroso, mas sim confiante no Deus que nós cremos. O povo brasileiro tem que dobrar os joelhos e orar mais e deixar que Deus faça o que for preciso, pois é o único que nós confiamos. Devemos aguardar o tempo de Deus, ele sabe o que fará, diz uma de nossas ouvintes. Aqui eu quero agradecer também pelo carinho da sua audiência, participação de cada um de vocês, importantíssima, ainda mais no dia de hoje. JR, eu gostaria de citar aqui um pensamento. O texto lido fala sobre a importância e o propósito de Deus sarar a terra, mas faz referência também ao seu povo, posicionamento do seu povo para com Deus. Eu acho que esse é o momento da nação brasileira, ter a referência da igreja. Nós precisamos nos unir num só propósito, em buscar os valores divinos à luz das Escrituras. Essa é uma verdade, é uma máxima que precisamos atentar para ela. É bem verdade que somos cidadãos, vamos nos indignar, precisamos nos posicionar. Antes, também como cidadão dos céus. Nós somos peregrinos aqui. E, lamentavelmente, a história, né, da nossa igreja brasileira, se nós pararmos para analisar a realidade da história da nossa igreja, nós vamos ver muitas coisas que, lamentavelmente, nós colaboramos para que a nossa sociedade atual não tivesse tal referência.
E daí a consequência. Então é momento eu entendo que há uma advertência do Senhor Deus também para a igreja brasileira. Nós precisamos nos unir com vistas a essa preocupação. Essa é a minha palavra. Eu penso que a mão de Deus já está sobre o país. Na história desse país não houve nenhum partido político ou governo que afrontasse tão deliberadamente, frontalmente a igreja como fez esses que estão no governo. Eu não vou falar na sigla, porque as pessoas se preocupam com a sigla, né? Então, vou falar do governo, vou falar da Dilma. Discordo do pastor quando ele diz que a população foi somente com a corrupção. Não. A massa teve 2 nomes e 2 falas muito claras. Fora Dilma, fora PT, terceira e fora Lula. Então, ela estava caracterizada naquela manifestação anterior a essa, era passagem, era saúde, não tinha uma voz clara. Os comentaristas disseram assim, o povo foi para a rua, mas não disseram o que eles queriam de fato, porque não havia uma liderança. Ainda não há uma liderança à frente dessa massa, mas a massa hoje está muito mais clara. Ela diz assim, nós não queremos a Dilma, nós não queremos o PT e nós não queremos o Lula. Claro, em todos os estados pela qual a televisão noticiou, a frase era essa, a canção era essa, a música era essa, a dança era essa, o povo queria isso. Então não havia políticos, não havia direita nem esquerda, havia uma nação na rua dizendo, estamos cansados dessas coisas, estamos cansados de ser envergonhados, estamos cansados de ser colocados como palhaço, nós não queremos isso. E se há um governo, e se há um partido que está fazendo isso, ele será o alvo, é óbvio. Não faz questão quem está do lado azul, quem está do lado vermelho, não é isso que está em questão aqui. Está em questão um governo que dirige uma nação, cuja nação está dizendo, nós não lhe queremos mais, nós não lhe aceitamos mais. A barbárie que vocês estão fazendo com a nossa gente, com as nossas crianças, com o nosso dinheiro, com o nosso povo, nós não aceitamos. A voz da rua não tinha cor partidária, a voz da rua tinha uma nação indignada com o que está acontecendo. Isso sim aconteceu na manifestação. Participação dos nossos queridos ouvintes, uma delas dizendo aqui, reforma protestante, ela não aconteceu com por favor, com licença, ela teve que acontecer de outra maneira. Compartilha aqui mais uma de nossas queridas ouvintes, outros ouvintes dizendo o juiz tem que gravar todo mundo, e aí é verdade, vocês já disseram aqui, não se de gravar, mas de investigar a todas as pessoas, todo mundo que tem um cargo público, vamos lembrar, é cargo do público. Se é servidor público, é servidor do público. É verdade. E é necessário que haja um cuidado muito grande. Mas isso de alguma forma mexe com as questões mais profundas da nossa gente. Existem pessoas que não se envolvem mesmo, não querem se envolver. Existem pessoas que se posicionam, que quando se posicionam tem às vezes um tom mais intenso, parece até que a pessoa tá brava, mas às vezes é o jeito de falar, né? Temperamento, a oratória, a maneira que a pessoa se expressa, mas todas as pessoas têm o direito de se expressar. E o ponto é, como é que a igreja, né? Como é que os cristãos devem agir, né? Nós temos evidentemente a necessidade de uma obediência, né? Nós somos um povo obediente, nós somos um povo que busca e que prima pelo equilíbrio, sabedoria, e aqui as opiniões dos nossos ouvintes são democráticas, como dos nossos debatedores também, mas a impressão que eu tenho é que hoje hoje o dia, mas um momento que a gente está vivendo é um momento que todo mundo vai ter opinião, ainda que seja, não vou à rua, não irei à rua, não vou me vestir de vermelho, de preto, de azul, eu não vou à manifestação, eu sou contrário a isso tudo, tá se posicionando. Sem não dúvida. Dá mais para ficar sem posicionamento. Eu acho que esse é um consenso que temos, não é isso, companheiros? Quem não toma posição nenhuma, na verdade, está tomando posição. Já tomou. Já tomou uma posição. Então, a conivência, a concordância com o que está. Se você não toma uma posição contrária ao que está acontecendo, você está apoiando o que está sendo firmado. Então, assim, o Moro disse uma coisa muito interessante. Ele diz, nós temos que decidir. Consente, quem né? cala consente. É verdade. Nós temos que tomar uma decisão. Ou nós vamos limpar agora e passar por esse problema agora, ou nós vamos deixar do jeito que ficou até agora e daqui 10 anos nós vamos resolver muito pior. Eu vejo urgência hoje e a igreja precisa entender isso. A igreja tem a voz, queridos. Nós temos a voz.
O problema é que nós temos nos calado, nos escondido atrás, muitas vezes, de uma passividade que nem Jesus teve essa passividade no momento que ele teve que gritar. Então, eu creio que nós temos, quando Deus... Eu vejo o versículo aqui de 2 Crônicas e algumas vezes eu questionei com alguns pastores isso, porque eu creio que isso foi uma verdade de um Velho Testamento. Jesus já veio, já sarou a terra, já trouxe cura. Eu creio assim. E eu creio que no novo tempo Deus nos deu autoridade, nos deu o nome dele para a gente usar com autoridade, um posicionamento justo, santo. Nós somos capazes de viver pelo Espírito e viver de acordo com a palavra, pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então eu creio assim, até quando que o povo, entendam o que eu estou falando, espero que eu esteja sendo clara, até quando nós vamos continuar arrependendo e chorando, arrependendo e chorando? O povo já arrependeu, já chorou, nós precisamos nos posicionar. Jesus já veio, já sarou a terra, é o reino que chegou, e já chegou há mais de 2000 anos atrás, e passou para a igreja uma autoridade que ela precisa entender que ela tem. Então nós não podemos calar. Não se posicionar é se posicionar a favor do governo. Onde estava o pastor Martin Luther King na segregação racial dos Estados Unidos, de frente para uma multidão, dizendo que ele sonhava com um país diferente, que ele sonhava com um povo diferente, que ele sonhava que as pessoas não poderiam ser julgadas e nem aniquiladas pela cor da sua pele. Era um pastor batista que gritava a uma nação inteira. Ele era servo, ele não estava num quarto de oração. Ele orou antes, a gente tem que orar antes, né? Orar na hora de chegar e falar, de ser voz profética, a voz tem que sair, o querigma tem que ser proclamado. Não existe a oração, claro, oração sempre, mas essa passividade me incomoda por demais. A igreja não tem que ter o rótulo da boazinha, da santinha, da calminha, da quietinha, da que não se posiciona, porque é o espírito cristão. Amar é também amar aquele que sofre por causa da falta de dinheiro. Amar é também ser contra a injustiça miserável desse país, que corrói as nossas crianças, que corrói as nossas escolas públicas, que corrói o hospital, o dinheiro que precisa voltar do povo, que do povo veio, os impostos são nossos, não são de ninguém. Isso também é injustiça, e a igreja precisa lutar contra a injustiça. Eu conheço o pastor Hélio há bastante tempo, sei que ele não está querendo dizer que o fato de nós sermos contra quer dizer que nós não somos a favor. Ele não está querendo dizer que é preto ou branco. Vamos pegar o exemplo que ele deu do Martin Luther King e vamos lembrar que a posição de Martin Luther King era uma posição intermediária na questão dos direitos civis. Ele não era extremista, ele era um pacifista, enquanto que havia o Malcolm X, que era o líder dos Panteras Negras, que lutava pelas mesmas coisas que o pastor Martin Luther King, mas com métodos violentos, com terrorismo e com assassinatos. Enquanto que nós tínhamos pessoas contrárias aos direitos civis dos negros, que tinham uma posição extremista a ponto de pertencer a Ku Klux Klan, e aqueles que, de certa forma, por exemplo, Abraham Lincoln, ele lutou pela libertação dos escravos, mas ele achava que o escravo que o negro não tinha alma. Ele tinha escravos, ele continuava tendo escravos. Daí porque a figura eu usei a figura de Martin Luther King, né? Aí o pastor colocou, que eu estou incitando a massa. Martin Luther King, ele estava no meio. Não, e que pastor, tem um cara que... Não, peraí, não é isso. Não me deixou terminar. Eu estou dizendo que Martin Luther King, como pastor, sobe ao palanque e vai dizer contra. Pastor, ele vai dizer contra, não é a favor. Deixa eu terminar. O que eu estou querendo dizer é que sobre uma mesma posição... Diferente. Eu estou querendo dizer que numa mesma posição pode haver nuances de pensamento. Você pode ter pessoas que estejam indignadas e contrárias, mas que não querem sair na rua para fazer manifestações. Então, nós precisamos respeitar essa nuance. Quando a gente cria um clima de ou é contra mim ou é a favor de mim, nesse sentido político, nós estamos transpondo para uma área que não é legítima uma posição que é bíblica com respeito ao evangelho.
Com respeito ao evangelho, ou você é contra ou você é a favor. Mas com respeito a questões políticas e a outras questões, o próprio Senhor Jesus tinha no colégio apostólico pessoas que tinham pensamentos diferentes em várias nuances de pensamento. O que eu gostaria que ficasse claro aqui é que, primeiro, não é uma questão de eu estou aqui defendendo um pouco mais de serenidade na hora de tratar do assunto, então é a favor do PT, é de esquerda. Não, eu não sou de esquerda, eu sempre fui de centro, sempre tive uma posição de centro. Acontece que hoje em dia quem fica no centro apanha dos dois lados. Quem está na esquerda diz que o de centro é de direita. Quem está na direita diz que o de centro é de esquerda. E a gente precisa respeitar essas nuances do pensamento e não nos tornarmos apaixonados dizendo que, olha, se você não é contra o PT, é porque você está envolvido nessa questão e tal. E, infelizmente, nossas igrejas têm se dividido por causa disso. Irmãos, famílias têm se dividido por causa disso, por falta de serenidade na hora de tratar do assunto. Esse é um ponto fundamental, serenidade, nós todos precisamos. Vamos falar com a repórter Paula Lobão, ela está em Brasília, está acompanhando essa movimentação desde cedo. Paula, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso debate 93 na Rádio 93 FM. Nós temos a informação, Paula, que grupos a favor e contra estão se enfrentando em Brasília. Procede essa informação, Paula? Bom dia. Cadê a Paula, gente? Alô, Paula? Não está aqui. Muito bem. Quero agradecer aqui. Daqui a pouquinho, se der tempo, ela volta aqui com a opinião. Pastor, por não. JR, atinente ao que nós estamos aqui tratando nesse momento, em relação ao papel da igreja, eu gostaria de chamar a atenção dos companheiros aqui à mesa para algo muito importante. Eu acredito que esse é o momento, é o clímax em que a igreja precisa estar unida. As nossas lideranças precisam estar se aproximando como igreja, não me refiro apenas como cidadãos somente, mas como igreja, para que possamos direcionar o nosso povo, todo o nosso povo. Nós estamos vendo aí as colocações pelo WhatsApp, estão chegando aí números do WhatsApp aí para o JR. Muita coisa. De dúvidas, de insegurança dos nossos irmãos. Né? E como líderes das demais, de todas as denominações, nós precisamos unir as nossas lideranças para um objetivo comum, né? Um senso crítico em relação ao que está acontecendo no país. É necessário que nós vejamos isso, mas que possamos nos aproximar no sentido de orientar a igreja. Estamos falando aqui de igreja, né? E orientar o nosso povo. Falar, nós temos milhares e milhares de irmãos nossos nos ouvindo nesse momento, que estão perdidos, na verdade. Estão se posicionando de N maneiras, posso assim dizer. E nós precisamos nos preocupar enquanto igreja em providenciar isso, esse encontro, buscar nossas lideranças, nossas denominações, buscar uma coerência para orientar o povo de uma forma geral. Eu acho que esse é um momento oportuno que Deus está dando à sua igreja para cuidar melhor do nosso país. Foi retomado aqui o contato com a jornalista Paula Lobão. Paula, bom dia, tudo bem? Tá ouvindo bem a gente agora, Paula? Tô ouvindo sim, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores aí da Rádio 93 FM, bom dia a todos que participam aí do programa, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Ô Paula, nós temos informações que nós estamos tendo agora confrontos em Brasília, você que está acompanhando isso desde cedo, como é que tá o clima aí, Paula? É verdade, clima de uma certa forma tenso, viu? Porque nós temos cerca de, pelo menos, no mínimo, 100 manifestantes pró-PT, pró-governo, pró-Dilma, e nós temos uma outra metade aí, uma outra parte, um outro grupo de manifestantes contra, né? Contra tudo isso que a gente está acompanhando desde ontem, quando o governo decidiu anunciar aí o ex-presidente Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil, e aí veio aquela mobilização toda, o país, grande parte da população aí, demonstrando a sua revolta, a sua insatisfação com relação a essa medida por parte da presidente Dilma. Então, o que a gente acompanha neste momento desde cedo? Ali na região da Praça dos Três Poderes, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, nas primeiras horas do dia, o grupo de manifestantes que são favoráveis ao governo do PT
acamparam lá na frente, né, com bandeiras, faixas, mostrando solidariedade à presidente Dilma. À medida que as horas foram passando, os manifestantes contrários ao governo foram chegando, né? E aí os dois grupos começaram a se enfrentar, né? O clima é tenso, a polícia militar aqui do Distrito Federal, inclusive, por conta dos problemas que nós tivemos ontem nas manifestações, os confrontos entre manifestantes e policiais militares, que inclusive utilizaram bomba de efeito moral, gás de pimenta. Nós tivemos aí pelo menos 13 pessoas atendidas pelo Corpo de Bombeiros nas manifestações de ontem, em frente ao Congresso Nacional, 10 pessoas feridas, 3 foram encaminhadas para o hospital de base daqui de Brasília, que é o maior hospital do DF, hospital referência. Então, por conta do que aconteceu ontem, a Polícia Militar do DF montou um esquema de segurança muito específico, muito especial para hoje, já para impedir esse tipo de situação de confronto, né? Ontem o confronto foi entre manifestantes e policiais. Inclusive teve até policial ferido, viu? Hoje, o que a gente registra neste momento é um confronto entre os grupos contrários. Manifestantes que estão a favor do governo e manifestantes que são contra o governo da presidente Dilma. Eles estão em frente ao Palácio do Planalto, onde o ex-presidente Lula, né, está aí na cerimônia de posse, ele que toma posse no dia de hoje como novo ministro-chefe da Casa Civil, uma notícia aí que repercutiu demais ontem e que está repercutindo ainda, né? É verdade. Então, na frente do Congresso Nacional, na frente do Palácio do Planalto, ali na região da Praça dos Três Poderes, o clima é tenso com relação a esses manifestantes que entram em confronto e a todo momento a Polícia Militar tentando apartar e impedir que esses grupos se enfrentem, né? Porque, na verdade, o que a Polícia Militar quer, o que os órgãos de segurança do Distrito Federal, que estão todos unidos e mobilizados para o dia de hoje, é que as pessoas se manifestem de forma pacífica, cada um com a sua opinião, cada um defendendo aquilo que acredita, mas de forma pacífica. Então, o clima está muito tenso aqui, um dia hoje quente, muito agitado, os jornalistas, assim, trabalhando muito, a imprensa muito mobilizada, todo mundo voltado para essa situação que está acontecendo aqui no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto com a posse do ex-presidente Lula. Hoje também se reúne aí, vai ser definida a comissão que vai ficar à frente desse processo de impeachment, né, lá na Câmara. Então, hoje, Brasília está fervendo, viu? E, Paulo, eu quero agradecer a sua palavra aqui no nosso debate 93 de hoje, com os esclarecimentos, as informações. Fica aqui o canal aberto para sua entrada, sempre com as informações aqui na nossa 93 FM. Paula, muito obrigado, um forte abraço a você. Ouvinte amado participando conosco aqui, eu quero agradecer o carinho de cada um e tá todo mundo opinando, participando. Um dos nossos ouvintes aqui traz a lembrança de todos nós o texto de Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Isso aí bate nos dois lados. É isso aí. Esse texto aqui bate por dois lados. Com relação à manifestação e o confronto, nunca confronto, né? As ideias têm que ser confrontadas, as pessoas não. Agora, eu quero deixar claro aqui que 6.400.000 pessoas foram à rua e não houve um incidente, um boletim de ocorrência. Quando o presidente Lula foi levado coercitivamente, pessoas nomeadas pela prefeitura de Ribeirão Preto, cargos comissionados, foram agredir os manifestantes que estavam dizendo fora Lula. Pessoas pagas pelo Estado, que são pagas por nós e vêm nos agredir. Então, olha só, agressão não é um papel. Não podemos colocar confronto numa população, numa massa de 6.400.000 pessoas que não teve um incidente.
O incidente não está vindo da nossa parte. Então que fique claro isso aqui, né? É claro que há pessoas exacerbadas em ambos os lados. Confronto nunca. Agora, 100 pessoas na frente do palácio não representa a nação brasileira. E essa coisa da agressão, ela não pode existir, porque a pessoa tá ali do outro lado, tá pensando de diferente, mas peraí, ele é o responsável? Foi ele que colocou a pessoa lá? Foi ele que vazou a informação? Então, se você diz, olha, eu sou contra o vazamento da informação, o outro diz, eu sou a favor, mas não foi ele que vazou. Exato. Tá certo? Ou então diz o seguinte, olha, eu sou contra ele ser o ministro, eu sou a favor dele ser o ministro, mas também não vai colocar em hipótese alguma esse tipo de posicionamento, porque de forma agressiva, isso é diálogo, é conversa, é desse jeito que precisa ser, não é? Apenas, JR, eu gostaria de deixar um versículo. A palavra de Deus diz assim, ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Tanto de um lado como de um outro, existe gente exacerbada, existe gente sem nenhuma razão e que tem causado tumultos. Que nós sejamos aqueles que seguem o que a palavra de Deus diz. Queridos irmãos, o juiz federal Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, suspendeu agora há pouco, por meio de uma decisão liminar, que é uma decisão provisória, a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chefia da Casa Civil. Lula foi empossado na pasta, é uma cerimônia realizada agora há pouco, a informação que chega aqui, os veículos de comunicação estão repercutindo esse assunto, evidentemente, como já foi dito aqui, é uma decisão liminar, é uma decisão provisória, caberá recurso e certamente a Advocacia Geral da União estava na expectativa de que isso pudesse acontecer, porque já havia sendo anunciado desde eu estava aguardando aqui, porque demorou um bocadinho, né, para aparecer. Muito bem. Então, é isso que está aí. Eu acho que é isso que está aí. Nós precisamos entender que os posicionamentos são claros. Um ouvinte de Bento Ribeiro está dizendo para mim assim, ó, JR, eu me sinto como cega em tiroteio, cercada de abismo, paralisada, sem saber o que fazer e não vejo solução. Outro ouvinte de Alcântara diz: grande parte dos pastores são responsáveis pelo que está acontecendo, porque deram seus púlpitos e pediram votos para esses políticos corruptos. Muitos recebem dinheiro sujo e influenciam seus membros, diz aqui mais uma de nossas queridas ouvintes. Eu precisava andar aqui um pouco mais, mas o tempo realmente é bastante curto para tantas informações, para tanta coisa que está acontecendo. Último ponto aqui: vocês acham que o Supremo vai agir de forma um pouco mais célere, agora acelerada, quanto à questão das investigações do ex-presidente Lula, que passa agora para o que é chamado de fórum privilegiado, sai da mão do juiz Sérgio Moro e cai na mão dos juízes, dos magistrados do Supremo Tribunal, ou isso não vai ser acelerado, vai ser no ritmo normal? Porque tem um ritmo, tem gente na frente dele, estão entendendo? Aliás, a fila é grande. Muito grande. A fila tem um presidente do Senado, tem um presidente do Congresso, entendeu? Tem vários nomes ali, não é isso? Mas ele está naquela lista. A dúvida é: será que por conta dessas manifestações todas, puxa a fila e coloca ele aqui? Eu creio que sim. Se essa bendita liminar vigorar, não. Né? Porque ele não é ministro, não sendo ministro, volta para a mão do Sérgio Moro, e queira Deus que isso aconteça, né? Mas se a liminar não for derrubada, aí sim ele tem foro privilegiado. Eu acho que a nação está assim, né? E a sensibilidade da alta corte tem que perceber isso, e eu acho que tem que ser sério sim. Companheiro Hélio, eu acredito que tanto de uma forma ou de outra, com o Sérgio Moro ou com o Supremo, vai haver uma prioridade sim. Eu acredito que sim. E acho que deve haver. Eu acredito que vai haver prioridade e acredito que se há um motivo para a igreja orar, agora é esse. Essa é o motivo para a igreja estar orando, sabe? Para que
vá para a rua, acho importante sim se posicionar. Apoio completamente pastor Silas Malafaia, que vai para a rua com o microfone, é o perfil dele, ele é apaixonado, ele é isso. E acho que a gente precisa disso também. Mas a hora da igreja orar é agora. Mas a oração tem que vir junto com uma posição, tem que vir junto com uma ação. Então a hora é agora, que se faça justiça. Que a oração seja, Senhor, que se faça justiça. Coloca na mão, retém, amarra quem está querendo devorar o nosso país, sabe? Quem está querendo devorar os nossos filhos com conceitos absolutamente errados, sabe? Mudar a nossa geração. O que eles estão querendo fazer é hediondo. Então, a hora de orar é agora. Eu acho que Deus tem levantado, sim, isso tudo não veio à tona à toa. Nós, como filhos e filhas do Senhor, como aqueles que são herdeiros da promessa de Deus, da autoridade delegada do Senhor, o nosso posicionamento de oração tem que ser diferente, sabe? A gente precisa, como profeta, abrir a boca sim, falar, declarar a vontade de Deus. Eu creio assim. Não é motivo para ter desesperança, muito pelo contrário. Eu acho que tudo tem sido levantado e a verdade, quando ela vem à tona, ela vem à luz, ela é por obra de Deus, sim, porque o diabo não quer que a verdade venha, quer manter tudo escondido, tudo sujo, do jeito que tá. Então, se está vindo, há sim uma intervenção de Deus, e a igreja tem que aprender a andar nessa intervenção e agir de acordo com o que Deus está fazendo, porque Deus pode estar levantando isso tudo. Se a igreja ficar de braço cruzado e contra, simplesmente ele não vai, entendam, ele não vai poder fazer nada, porque se ele nos deixou aqui e nós não fomos arrebatados quando fomos salvos, é porque simplesmente há uma função para que a gente esteja aqui. Eu gostaria que seja rápido, mas de uma maneira que haja justiça e não justiçamento. Eu acho que deve ser célere dentro daquilo que a lei permite. E a minha oração, JR, é ver pessoas que são simpatizantes da direita, do centro, da esquerda, ajoelhadas juntos na casa de Deus, orando por esse país, porque o que nós precisamos hoje é de união, de coração civil e de oração do povo de Deus. Muito obrigado ao pastor Marcos Bandeira, ao pastor Hélio André, à pastora Adriana Félix, ao reverendo Evaldo Berangé. Muito obrigado a vocês, ouvintes, pela participação aqui no nosso debate 93 de hoje. O tempo voou, já estamos aqui dentro do Pediu, Tocou de hoje. Quero agradecer e registrar o carinho dos nossos ouvintes em relação a esse assunto. É um assunto da nossa pauta, é um assunto do nosso dia, é um assunto da nossa realidade, e as opiniões são fundamentais, e também a liberdade das opiniões serem diferentes. Isso é muito importante. A mesa que está aqui composta hoje não sabia do assunto de hoje. Afinal de contas, quem é que poderia imaginar ontem que nós conversaríamos sobre esse assunto desde ontem à noite, hoje, enfim, mas são as opiniões pessoais, individuais de cada um deles sobre esse assunto. A responsabilidade sempre é de cada um, e o veículo que é o rádio, ele é o veículo que traz as informações e o posicionamento. Nós temos ouvido muita gente opinando, são colunistas, são articulistas, jornalistas que trazem suas opiniões sobre o assunto, e é fundamental que haja também opinião de cristãos de várias matizes diferentes, para que pudessem trazer-nos aqui algumas possibilidades de reflexão. E eu quero agradecer aos companheiros e aos ouvintes aqui caminhando conosco aqui no nosso debate 93 de hoje. Quero terminar com uma oração feita pelo João Alexandre. Hoje quem vai orar é o João Alexandre. Depois da oração vem a bênção apostólica. Vamos orar. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz
vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.